Clima, inovação e sustentabilidade em pauta na Cianf. Vocês vão ver um encontro que mostra como é que práticas de ESG estão transformando negócios em Nova Friburgo. Você vai entender o que é ESG também no jornal de hoje, embora a gente já venha falando disso há um tempo. E vamos mostrar também, Rota 116 prevê circulação de 120 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi. A partir de amanhã, quem puder já vai vazar, vai curtir o feriadinho e quem puder, seja bem-vindo a Nova Friburgo também. Vamos falar da rede hoteleira de Nova Friburgo, que está com 95% de ocupação para o feriadão dessa fase linda de início de friozinho aqui em Nova Friburgo, de alta temporada. E um evento muito bacana que a gente vai ter aqui na cidade amanhã também. E hoje, né, vocês vão ver que é o Dia do Orgulho Autista, uma data para reforçar a importância da inclusão, do respeito e da visibilidade para quem está no espectro, beleza? É isso, como eu falei, 18 de junho de 2025, o ano da Zoom. Então é isso, boa noite para todo mundo que nos acompanha, boa vésperazinha de feriado para todo mundo, com 30 minutos a partir de agora de muita informação para você. E a gente não começa falando de coisa ruim não, a gente começa falando de coisa muito boa, um encontro que aconteceu na nossa ACIANF, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, para todos os associados, para os empresários da nossa região, uma programação voltada para o mês do meio ambiente. A gente tem que tocar muito nessa pauta. Então, empresários interessados em sustentabilidade acompanharam de perto cases de sucesso em ESG. Você sabe o que é isso? Você vai ver que é muito possível empreender com sucesso, com lucratividade, sendo parceiro do meio ambiente. Vamos ver. O mês do meio ambiente continua na ACIANF. Nesta quarta-feira, o CEMEIC Nova Friburgo promoveu um encontro especial com cases de sucesso em ESG. Os convidados Felipe Borges, do Grupo Borges, e Denise Figueira, da Frimatec, estiveram aqui para mostrar como a sustentabilidade faz sucesso nos negócios. Sobre a iniciativa apresentada hoje, conversamos com Fabiana Caiuca. Ela nos explicou sobre o incentivo com foco em ESG na região e também falou sobre os cases de sucesso escolhidos para inspirar o público neste encontro. Então, é muito importante que elas tenham conhecimento, né? Porque muitas vezes elas já têm uma prática ESG, já têm uma prática sustentável, mas elas não sabem, não conseguem reconhecer. Então, o simples fato de você digitalizar um processo que antigamente era feito por papel, o simples fato de você colocar um coletor, né, ou reutilizar um papel que já foi utilizado, né, para escrever, para anotar, fazer ali um bloquinho de anotações, já são práticas sustentáveis, já são práticas ESG, né? E o ESG tem o ambiental, o social e a governança, são 3 pilares muito importantes. Então, tem muitas práticas que elas já praticam, que precisam ser identificadas, né, que elas precisam ter esse entendimento. Então, a intenção é a gente trazer esse conhecimento para elas e aprimorar essas práticas. Porque às vezes um ajuste simples traz muito benefício, não só para a empresa, né, mas para o meio ambiente. Primeiro, a gente se referencia muito em empresas já consolidadas, né, que já passaram por esse processo. Qualquer empreendedor precisa aprender com quem já fez, né, é a forma mais inteligente da gente aprender. Então, a gente traz esses cases justamente para elas se espelharem e verem que é possível. Não somente nas empresas grandes, como é o caso do Grupo Boticário, como empresas menores, né. Então, a intenção, trazendo esses cases, é que elas se inspirem e apliquem hoje mesmo essas práticas nas suas empresas. Também ouvimos Denise Figueira, da Frimatec, que compartilhou as práticas sustentáveis adotadas na empresa e como o equilíbrio entre custo e benefício tem se mostrado viável e eficiente. A gente fez toda a jornada ESG com a orientação do Sebrae. A orientação dos consultores, então foi um passo a passo que demorou 1 ano e meio de jornada. E é complexo, né? Mas é possível fazer. Foi um passo a passo, né? 1 ano e meio de mudanças, né? Porque os custos, assim, das placas solares foi a parte mais difícil, assim. E foi o último passo que a gente deu, foi colocar as placas solares, porque os insumos já eram sustentáveis, né? E a gente já tinha feito toda a parte social também. Então, assim, agora, né, que a gente colocou as placas, a gente produz com energia limpa. Então, a gente chega perto dos 80%, né, ecologicamente corretos. Roselane,
analista do Sebrae e parceira da Frimatec nesse processo, destacou como o apoio às empresas pode gerar impactos positivos, não apenas financeiros, mas também sociais e ambientais. Bom, no ano passado, o Sebrae iniciou a imersão ESG no estado do Rio de Janeiro, onde nós tivemos 58 empresas que participaram de capacitação durante um ano. Esse projeto nosso é um projeto de 80 horas, né, dividido entre capacitação coletiva online e também a gente faz a consultoria individual, além de todo o processo de missão e de rodada de negócio, unindo as grandes empresas com as empresas pequenas. A sustentabilidade, né, a gente está falando do ESG, a gente está falando da parte social, da governança e do meio ambiente em si. As empresas, as pequenas empresas acham que não pode implantar ESG no dia a dia, mas pode sim, através da economia de luz, da economia de água, da economia de copos descartáveis, pode fazer um trabalho também voltado para a sociedade, não somente para os funcionários da empresa. Você pode verificar a missão, visão, valores, código de ética, código de conduta, enfim, tem diversas ações que o ESG pode beneficiar a micro e pequena empresa e que, infelizmente, as empresas não têm conhecimento desse trabalho que é realizado. O representante do Grupo Borges, um dos palestrantes do evento, contou um pouco sobre a trajetória da empresa com foco na sustentabilidade e deu conselhos práticos para quem deseja começar a aplicar essas ações no dia a dia. O Grupo Boticário e o Grupo Borges, que é o grupo de franquias aqui na região, nasceu com um conceito de sustentabilidade muito forte desde a fundação em 1970. Então, a Fundação Grupo Boticário, inclusive, nos anos 80 foi criada e é uma precursora de proteção ambiental aqui na região e também em todo o Brasil. Então, a sustentabilidade ela faz parte da criação de todos os produtos do Grupo Boticário desde a sua concepção e isso traduz nas franquias também em todo o Brasil, nas iniciativas que elas têm. A sustentabilidade, o retorno é para a sociedade, né? E não para o nosso grupo, para a nossa empresa. Mas em termos de retorno financeiro, a gente vê que os consumidores buscam por marcas e por empresas que têm a sustentabilidade no seu DNA. E isso faz parte de todos os produtos do Grupo Boticário, então a gente tem um retorno direto de marca em adotar essas práticas sustentáveis. Começar pequeno, identificar essa sua cadeia produtiva, toda empresa tem uma cadeia, identificar em cada etapa dessa cadeia quais oportunidades você tem de fazer pequenas iniciativas para trazer a sustentabilidade. Com iniciativas que reforçam responsabilidade ambiental e social como estratégia de crescimento, o evento mostrou que investir em ESG é mais do que uma tendência, é um caminho possível e necessário para o futuro dos negócios. Certificação nacional, né, reconhecida. Vamos embora para o próximo bloco, ver como é que vai ficar a movimentação na RJ 116 nesse feriadinho prolongado de Corpus Christi. A gente volta daqui a pouquinho. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Eita, que o arraia de oferta da Toyo Serra tá bom demais! Corolla XRI, Altis híbrido Premium e Corolla Cross XRE, nós paga até FIP na troca do seu usado. Hilux SRX ou SRV e SW4 com bônus de até 20 mil. RAV4 SX com 50 mil de bônus na troca do seu usado. E ó, até 10 anos de garantia Toyota, uai. Olha a fogueira e vem pra Toyo Serra. Acesse toyoserra.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vem aí, a FEVEST 2025, a maior feira de moda íntima da América Latina, de 24 a 26 de junho, no Nova Friburgo Caltrim Club. Faça seu credenciamento em fevest.com. A concessionária Rota 116, que administra o trecho da nossa RJ 116 entre Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, estima a passagem de cerca de 120 mil veículos nesse feriado de Corpus Christi, que amanhã, né, tem essa data importante para o católico e importante para quem quer descansar também. O cálculo considera o movimento entre meio-dia de hoje, né, dia 18, e meio-dia de segunda-feira, dia 23 de junho, quando tem muita gente que volta para casa na segunda-feira para evitar o trânsito de domingo, do retorno, né? Nesse trecho aí de 140 quilômetros de concessão, como eu falei, que vai de Itaboraí a Macuco, passando aqui por Nova Friburgo. A rodovia é a principal ligação entre a região metropolitana do Rio e o centro-norte fluminense, também nós aqui na região serrana, e deverá registrar esse aumento significativo no fluxo de veículos, aí, especialmente nos trechos de maior movimentação entre os municípios atendidos. Tá? Durante todo o período, a concessionária vai manter aquele esquema super especial de atendimento, com viaturas de inspeção, guinchos, ambulâncias e, claro, a equipe de apoio preparada em pontos estratégicos para poder prestar qualquer tipo de socorro aos usuários motoristas da rota, tá bom? Qualquer emergência, podem acionar o Disque 0800 282 0116. Vou repetir, 0800 282 0116, que funciona 24 horas por dia. Esse é um Disque Emergência aí da Rota 116, beleza? E é o que eu digo sempre, gente, por favor, já que vai viajar, vai na boa, vai suave, porque não adianta você sair desesperado pela estrada, igual uma louca, igual um louco, para chegar 30 minutos mais cedo. Isso não muda nada na tua vida, mas bater o carro, ferir alguém, sem dúvida muda, beleza? Bom, vamos falar agora do feriadão de Corpus Christi. Vocês viram que a previsão aí é de muitos carros circulando na rodovia, saindo de Nova Friburgo, mas muita gente chegando também. A ocupação hoteleira, de acordo com Conventions e Visitors Bureau, já chega a 95%. Vamos ver. O resultado consolida a cidade como um dos destinos preferidos no estado do Rio para quem busca clima ameno, natureza, gastronomia e experiências culturais no outono e inverno. O fluxo turístico é impulsionado não apenas pela folga prolongada, mas também pelas baixas temperaturas registradas nos últimos dias, que reforçam o apelo de Nova Friburgo como destino ideal para os amantes do frio. Para o presidente do Nova Friburgo Convention e Visitors Bureau, Wellington Guimarães, o desempenho da hotelaria reflete o trabalho conjunto entre os empreendedores do setor e o posicionamento consolidado da cidade no turismo serrano. Olá, gente. Wellington Guimarães, presidente do Convention de Nova Friburgo. Hoje aqui um pouco para falar desse feriado que está se aproximando agora. A partir de amanhã o pessoal já vem subindo a serra, né? Uma ampla programação aqui. Nós temos esse
esse movimento cultural do tapete de Corpus Christi, né, que é tradicional na cidade, dentro também dessa dinâmica do Corpus Christi, shows que vão acontecer na praça, em frente à igreja matriz, além dos hotéis e restaurantes que estão aí se aquecendo para receber todo mundo, se preparando com gastronomia, com hospedagem, com lareira, com chocolate quente. Os hotéis já passam de 90% de ocupação para esse período, então você ainda que não decidiu, decida-se logo, entre em contato, né, procure uma hospedagem para que você consiga aproveitar ainda esse feriado nesse clima de serra, nesse frio gostoso aqui da nossa cidade. Com as temperaturas abaixo dos 10 graus nos últimos dias e até com a sensação térmica de quase 3 graus negativos em lugares como o Alto do Caledônia, o frio típico da serra tem sido um dos principais atrativos para turistas do Grande Rio e de grandes estados. O cenário convida a programas que vão desde trilhas em meio à Mata Atlântica e visita a cervejarias artesanais até jantares românticos com fondue, lareira e vinhos. O Nova Friburgo Convention e Visitors Bureau destaca que o bom desempenho no feriado de Corpus Christi já antecipa uma temporada de inverno bastante aquecida. Nos próximos dias e meses, a cidade vai receber eventos como a FEVEST na próxima semana e o Festival de Inverno de Nova Friburgo, que acontece em julho. Ambos com potencial de atrair milhares de visitantes e manter a ocupação hoteleira em alta. Além disso, as paisagens naturais e o clima frio devem continuar sendo aliados na atração de turistas que buscam experiências autênticas e acolhedoras na Serra Fluminense. É isso aí, gente. Vamos embora para o próximo bloco, Dia do Orgulho Autista. Que data importante. Tem a previsão do tempo também para ver como é que começa o seu feriado. É daqui a pouquinho. Fica por aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia.
Vem aí, a FEVEST 2025, a maior feira de moda íntima da América Latina, de 24 a 26 de junho, no Nova Friburgo Caltrim Club. Faça seu credenciamento em fevest.com. Olha, quinta-feira vai ser de tempo sem chuva aqui em Nova Friburgo, pelo menos isso, tá? Sol aparece, algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para essa quinta-feira, feriadinho aqui em Nova Friburgo, com temperaturas mais elevadas. Hoje, inclusive, quem ficou pela rua sentiu já um clima um pouquinho mais quente, a mínima de 14, a máxima de 23. Mas eu sempre acho que essa mínima vai um pouquinho mais para baixo. Bom, gente, hoje, dia 18 de junho, dia do Orgulho Autista, data importantíssima para a gente se apropriar cada vez mais dessa causa que envolve amor, inclusão, respeito, compreensão sobre quem convive com o espectro. Vamos ver. Uma data que não fala de superação, mas de existência, de reconhecimento e de respeito. Criado em 2005 pelo movimento Aspis for Freedom, esse dia nasceu como um grito coletivo por visibilidade, uma resposta à tentativa constante de silenciar, rotular ou corrigir pessoas com transtorno do espectro autista. A mensagem é direta: autismo não é doença, é identidade, é forma de ser, de sentir e de viver. O orgulho de ser autista está na força de enfrentar o mundo todos os dias em uma sociedade que ainda falha em compreender o básico, que o diferente não precisa ser consertado, precisa sim ser acolhido. Um atraso um pouco no andar, ele também, por conta do autismo, ele tem também hipotonia e além disso, atraso verbal, até uma certa idade ele teve um certo atraso verbal. E também nós percebíamos, a partir dos 10, 11 meses, que ele não gostava de ficar em locais com muitas pessoas. Nós até então não entendíamos o porquê, mas ele não gostava, tapava os ouvidinhos. Quando ele fez 1 ano de idade, nós fizemos o primeiro bolinho dele, primeiro aniversário. Ele não gostou, ele chorou muito por causa daquela movimentação. Fizemos em casa, e aquela movimentação de pessoas assim que não estão próximas do convívio, e o barulho o deixou muito incomodado. Até então, foram esses os sintomas. O autismo, na verdade, ele está agora implantado dentro de um transtorno e é um espectro, né? A palavra espectro já foi colocada porque ele é uma variação muito grande e o espectro nem está dando conta de caracterizar a variação e a variabilidade de pacientes dentro do espectro, porque é muito amplo e cada paciente ele é de uma maneira. Então, assim, o grau de crianças, adolescentes e adultos, ele é individual. Cada paciente é de uma maneira. Então, o espectro ele já é amplo o suficiente para poder caracterizar cada um dentro dele. E então, o transtorno do espectro autista ele é para enquadrar todas as pessoas que possam ter as características dentro do espectro. E normalmente ele tem 3 vieses, né? A dificuldade da interação social, a dificuldade na comunicação e os comportamentos restritivos e repetitivos dessas pessoas, né? Por trás de cada diagnóstico há uma família que aprende, às vezes com dor, outras com alegria, a decifrar um mundo novo. São mães, pais, irmãos e avós que lutam por inclusão na escola, por acesso à saúde e por direitos básicos. São também pessoas autistas que constroem a cada dia caminhos próprios de comunicação, de afeto, de aprendizado e autonomia. O diagnóstico pode vir na infância ou só na fase adulta, e em ambos os casos, ele transforma, traz nome àquilo que sempre existiu e abre espaço para o entendimento de si mesmo. Planeja um filho, não planeja, a gente sonha, né, com uma criança e acaba vindo não fora do nosso controle, né? E a gente caiu o chão, mas a gente pensou, cara, ele é nosso filho, a gente ama ele acima de qualquer coisa e a gente vai fazer o possível por ele para tentar
tornar a vida dele mais confortável aqui no mundo. O diagnóstico do autismo do Enzo chegou mais ou menos com um ano e um pouquinho. Tem um ano e pouco que a gente começou a identificar algumas coisas que ele não fazia, que crianças da idade dele deveriam estar fazendo já. E até algumas regressões de algumas coisas. Eu tenho um filho mais velho, então apesar disso não ser um padrão, é lógico que a gente tem um padrão de achar que a criança com quase 2 anos vai fazer alguma coisa. Com 1 ano e poucos meses, é esperado que se fale uma quantidade de palavras. Após a introdução alimentar, que ela vai evoluindo no processo da introdução alimentar e no processo de vocalização e tudo mais. E assim, o Enzo seguiu, considerado normalmente, até 1 ano e pouco. Mas já havia ali sinais que a gente, com aquela coisa de muita vivência, não via. Por exemplo, a gente não tinha reparado que ele não apontava quando ele queria as coisas. Não olhava às vezes quando a gente falava. Mas quando falava uma coisa do interesse dele, ele olhava. Ele já apresentava uma hiperlexia, gostar muito de palavras, letras e falar coisas em inglês. Inclusive aprendeu a ler muito cedo. Isso. Antes da alfabetização ele já estava sabendo ler, apontava várias palavrinhas, juntava sílabas. Mas a principal coisa que nos levou a investigar foi a questão alimentar. Porque ele passou por uma introdução alimentar considerada linear, comeu isso, comeu tudo, comia de tudo. Naqueles meses foi apresentado a todas as frutas, a todos os legumes, mas chegou um momento, um pouquinho depois de 1 ano, que ele não queria mais nada. Ainda hoje, o preconceito esbarra na falta de informação. Autistas adultos enfrentam portas fechadas no mercado de trabalho, julgamentos por não se encaixarem em padrões sociais e profissionais, que não sabem como acolher a sua forma de ser. Mas há histórias que inspiram, como a de quem descobriu já adulto que era autista e, enfim, entendeu por que o mundo sempre pareceu tão barulhento, tão difícil e tão acelerado. A inclusão verdadeira só acontece quando a escuta, quando o outro não quer mudar quem você é, mas aprender com o que você tem a oferecer. Eu tinha 37 anos, né? Na verdade 36, quando eu comecei Eu estava no processo de estudo para concurso, e acaba que nos intervalos de estudo eu estava pegando táticas para burlar o TDAH, né? Para conseguir fazer funcionar melhor ali o estudo, que eu já tinha o diagnóstico de TDAH. E no meio desse processo eu estava dando aula no projeto também, e por acaso o YouTube ele mandou um vídeo sobre autismo em adulto. Ele falou, eu falei, posso ajudar alguém com isso, talvez vou dar uma olhada, por que não? E de repente eu me vi no vídeo. Se eu não me engano eram 20 questões, e dessas 20 questões, o meu acho que deu 17 positivo. Aí eu acendi uma luz ali e entrei no hiperfoco. Falei, caramba, será que é? E comecei a pesquisar, a estudar e comecei a correr atrás de como era feito esse diagnóstico ou não da coisa. E aí consegui uma psicóloga muito boa para fazer a parte avaliativa e os médicos também muito bons, os que eu tive contato, para fazer o diagnóstico, e a partir disso o diagnóstico se confirmou. Mais do que um dia, um movimento por respeito e pertencimento. O Dia do Orgulho Autista é um lembrete de que ninguém deve se esconder para ser aceito, que a luta por políticas públicas, diagnóstico acessível, escolas preparadas e oportunidades reais precisa sim continuar. Mas, acima de tudo, é um chamado à empatia e que possamos deixar de tentar encaixar as pessoas em moldes prontos e começar a construir um mundo onde todos possam existir do seu jeito, com segurança, dignidade e orgulho. Porque ser autista não é um problema. O problema é a falta de acolhimento. Eu acho não, tenho certeza que é a luta contra o preconceito, contra os estigmas, contra os rótulos. Eu digo isso porque houve dificuldade na questão do diagnóstico dele, como eu falei anteriormente, assim, nós tivemos essa dificuldade grande, né? Mas foi por conta realmente do desconhecimento, porque era tudo muito novo. Aqui na nossa cidade, principalmente, de Nova Friburgo, era tudo muito novo. Eu custei a conseguir realmente profissionais que pudessem atendê-lo de acordo com o quadro dele,
né? Tanto que houve vários erros de diagnóstico, mas o preconceito realmente é o maior de todos os desafios. Meu carinho, meu respeito, meu amor aí a todos os autistas e as famílias atípicas, especialmente as mães atípicas de Nova Friburgo e de todo mundo. Beleza, gente? É isso. Uma ótima noite para todo mundo, bom comecinho de feriado. Amanhã, quinta-feira, Corpus Christi, a gente vai estar aqui mostrando como é que foi esse dia especial para os católicos e o feriadão em Nova Friburgo, tá bom? Lembrando sempre que o nosso Zoom Notícias é feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.